O milagre que mudou a vida de Ricardo. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Com 42 anos, pai de 2 filhos e marido de Débora, uma mulher de fé, ele nunca imaginou que sua vida poderia desmoronar tão rápido. Tudo começou com uma dor nas costas que não passava. No início, achou que era só cansaço do serviço na construção civil, onde carregava sacos de cimento e levantava paredes há mais de 20 anos. Mas as dores foram piorando, até que um dia, ao acordar, ele não conseguiu mais mexer as pernas. Os médicos diagnosticaram mielite transversa, uma inflamação na medula espinhal que pode causar paralisia permanente. Os exames mostravam lesões graves e os médicos foram claros: não há cura. Com fisioterapia talvez você recupere parte dos movimentos, mas dificilmente voltará a andar normalmente. Ricardo sentiu o mundo desabar. Como sustentar a família? Como criar os filhos se não pudesse mais trabalhar? A depressão começou a bater a porta e as noites se tornaram longas, cheias de lágrimas silenciosas. Débora, sua esposa, era uma mulher de oração. Mesmo sem frequentar nenhuma igreja regularmente, ela acreditava em Deus e pedia forças todos os dias. Foi então que uma vizinha, Irmã Maria, membro da congregação cristã no Brasil, a convidou para uma reunião. Venha, irmã. Lá tem gente que ora com fé. Deus pode fazer um milagre, disse ela com convicção. Ricardo, cético, resistiu no início. Oração não vai me fazer andar, Débora, ele dizia, amargurado. Mas vendo a fé da esposa e a insistência da Irmã Maria, acabou aceitando. Foi levado de cadeira de rodas até a pequena igreja de alvenaria, sem luxo, onde os irmãos e irmãs se reuniam com simplicidade. Ao entrar, Ricardo notou algo diferente. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor. Os homens de ternos simples, as mulheres com vestidos modestos, todos com rostos serenos, como se carregassem uma paz que ele não entendia. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigiu a reunião com humildade. Irmãos, estamos aqui para adorar a Deus e buscar sua misericórdia, disse ele. Em seguida pediu que todos se ajoelhassem em oração. Ricardo, ainda na cadeira, sentiu um aperto no peito ao ver aquelas pessoas clamando com tanta sinceridade. Quando o ancião pediu que alguém desse um testemunho, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após muitas orações. Ricardo ouviu, mas no fundo duvidava. Será que isso pode acontecer comigo? Após o culto, o ancião se aproximou. Irmão, ouvi dizer que você está passando por uma prova difícil. Quer que oremos por você? Ricardo, emocionado, apenas assentiu. Mãos foram colocadas sobre sua cabeça, e ele sentiu uma corrente de calor enquanto os irmãos clamavam: Senhor, tem misericórdia deste irmão. Restaura seu corpo, como só tu podes fazer. Ricardo fechou os olhos e pela primeira vez em meses, sentiu uma esperança estranha invadir seu coração. Os dias se passaram, e Ricardo continuou frequentando as reuniões. Débora, agora mais firme na fé, o levava todas as vezes. Uma noite, durante um culto de oração, o ancião falou sobre a importância da fé e da perseverança. Deus não desampara os seus. Às vezes a resposta demora, mas ele ouve o clamor do seu povo, disse. Então pediu que todos que precisassem de um milagre se levantassem. Ricardo, com a ajuda de 2 irmãos, se pôs de pé, apoiado na cadeira. O ancião orou novamente e dessa vez Ricardo sentiu algo diferente. Uma força nas pernas, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De repente, sem entender como, ele solitou os pés no chão. Tremendo, tentou dar um passo. E então, outro. A igreja inteira ficou em silêncio por um instante, até que um irmão gritou: Glória a Deus! Ricardo, com lágrimas nos olhos, deu mais alguns passos, ainda instáveis, mas andando. Os irmãos e irmãs começaram a louvar, cantando o hino Como é bom confiar em Jesus, enquanto Ricardo, agora de pé sozinho, abraçou Débora, que chorava sem parar. Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam melhora significativa, algo que a medicina não conseguia explicar. Isso não tem lógica, disse um deles. Mas Ricardo sabia a verdade, havia sido um milagre. Pouco tempo depois, ele foi batizado nas águas, confessando sua fé em Cristo diante de toda a congregação. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Hoje Ricardo não só caminha como antes, mas serve na igreja, ajudando outros que chegam com suas dores e dúvidas. Ele aprendeu que a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, mas confiar que Ele quer o melhor para nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Se não fosse a congregação cristã, se não fossem aqueles irmãos que oraram por mim com tanto amor, eu não estaria aqui, diz ele, sempre que dá seu testemunho.
E assim, em uma igreja simples, sem alarde, onde o que importa é o coração sincero e a fé verdadeira, Ricardo encontrou não só a cura para seu corpo, mas a salvação para sua alma. Porque Deus, em sua infinita bondade, ainda opera milagres e muitas vezes Ele os realiza através daqueles que com humildade se ajoelham e clamam: Senhor, aumenta a nossa fé. A vida de Ricardo mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho mal o reconheciam. Antes ele era o homem que chegava arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor e pela frustração. Agora era aquele que sorria ao cumprimentar as pessoas, que carregava caixas sem esforço e que nas pausas falava de um Deus que não apenas ouve, mas age. Muitos ouviram sua história e no começo desconfiavam. Como assim, você estava paralisado e agora corre? Perguntavam. Ricardo apenas respondia: não fui eu que me curei. Foi Jesus, através da fé e da oração dos irmãos da igreja. Um dia, um desses colegas, o Seixas, um homem cético e de poucas palavras, aproximou-se dele depois do expediente. Ricardo, eu tenho um filho. Ele nasceu com um problema nos rins, e os médicos dizem que precisa de um transplante urgente. Já fazemos tratamento há anos, mas a situação está piorando. Você acha que essa sua igreja poderia ajudar? Ricardo não hesitou. Na mesma noite levou Seixas e sua esposa para a congregação cristã. Eles chegaram com o coração apertado, cheios de medo, mas foram recebidos com abraços e palavras de esperança. Na reunião, o pastor orou por eles com uma fé que contagiou até os mais desanimados. Deus não desampara os seus filhos, disse, enquanto impunha as mãos sobre o casal. O que é impossível para os homens é possível para ele. Seixas chorou pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. 3 semanas depois, em um exame de rotina, os médicos ficaram estarrecidos. Os rins do menino, que antes apresentavam falência progressiva, estavam se regenerando. Isso não tem explicação médica, admitiu a nefrologista perplexa. Seixas não precisou de mais provas. Naquele domingo ele e toda a família estavam na igreja, não como visitantes, mas como membros. O menino, que antes mal conseguia brincar, agora corria pelos corredores da congregação, rindo, enquanto os irmãos agradeciam a Deus pelo milagre. Ricardo olhava aquela cena e se emocionava. Ele que um dia pensou que sua vida tinha acabado, agora via Deus usando sua história para transformar outras vidas. Quando eu estava no fundo do poço, Deus me levantou. E não foi só para eu ficar bem, mas para que eu pudesse estender a mão para outros que também estão caindo, dizia ele com os olhos brilhando. A igreja continuava simples, sem holofotes ou propagandas. Mas dentro daquele lugar, coisas sobrenaturais aconteciam. Pessoas com depressão encontravam paz, casais à beira do divórcio se reconciliavam, viciados em drogas eram libertados. Não era magia, não era sorte. Era o poder de um Deus que ainda hoje muda destinos quando seu povo ora com fé. Ricardo aprendeu que milagres não são apenas curas físicas. São vidas restauradas, famílias unidas, corações que voltam a acreditar. E o mais lindo é que, na congregação cristã, ninguém fica sozinho nessa jornada. Sempre tem um irmão para orar junto, um pastor para dar uma palavra de ânimo, uma mão estendida para ajudar a levantar. Hoje, quando Ricardo conta seu testemunho, ele não fala apenas do dia em que voltou a andar. Fala dos muitos dias depois disso, em que aprendeu a confiar em Deus mesmo quando as batalhas não acabam. Porque a fé não é só para os momentos de crise, mas para toda a vida. E é isso que ele quer passar adiante, que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte para quem crê. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de esperança, a obra de Deus continua. Porque ele não mudou. Ainda hoje, como nos tempos da Bíblia, ele ouve, ele age, ele transforma. Basta que alguém creia. Ricardo nunca imaginou que depois de receber aquele milagre, sua vida se tornaria um farol para tantos outros que também caminhavam no escuro. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de voltar a andar, ele não ficou apenas grato, ele sentiu um fogo dentro do peito, uma vontade imensa de mostrar para as pessoas que Deus ainda faz o impossível. Começou a frequentar as reuniões com mais fervor, não só como quem recebe, mas como quem quer dar. Nas terças-feiras, na reunião da prosperidade, ele estava lá, com a Bíblia na mão e o coração aberto para aprender. Nos domingos, na reunião do Espírito Santo, ele orava com uma fé que contagiava. E aos sábados, na reunião da libertação, ele via pessoas sendo libertas de coisas que para o mundo não tinham solução, vícios, doenças, amarguras. E lembrava de si mesmo, deitado naquela cama de hospital sem esperança. Um dia, durante um culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui quer ser usado por Deus para abençoar outras vidas? Ricardo não pensou 2 vezes.
Levantou a mão, foi até o altar e disse: Eu quero, pastor. Deus me deu uma segunda chance, e agora eu quero ser um instrumento nas mãos dele. Foi ali que tudo mudou de novo. O pastor o convidou para fazer parte do grupo de visitação aos hospitais. No começo, Ricardo sentia um frio na barriga só de pensar em entrar naquele ambiente que já tinha sido seu lar por tanto tempo. Mas quando viu o primeiro paciente, um homem jovem, paralisado depois de um acidente, com os olhos cheios de desespero, ele soube que estava no lugar certo. Eu sei como você se sente, disse Ricardo, puxando uma cadeira para perto da cama. Há alguns anos, eu estava no seu lugar. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria. Mas Deus tinha outro plano. O rapaz olhava para ele com ceticismo, daquele jeito de quem já ouviu muitas promessas vazias. Então Ricardo fez algo que marcou aquele momento para sempre. Ele se levantou, deu alguns passos firmes até a janela e voltou, com as mãos estendidas. Isso aqui não foi medicina. Foi milagre. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. O jovem não disse nada na hora, mas na semana seguinte, quando Ricardo voltou, a enfermeira contou que ele tinha pedido para ser levado à igreja. Pouco tempo depois, aquele mesmo rapaz estava na Universal, no meio da multidão, com as mãos levantadas, chorando e pedindo a Deus por sua cura. E não foi só ele. Uma senhora com câncer em estágio avançado, um casal à beira da separação, um adolescente viciado em drogas, todos encontraram em Ricardo não só um testemunho, mas uma prova viva de que Deus não abandonou ninguém. Ele passou a levar pessoas para as reuniões, a orar com elas nos corredores do hospital, a ligar no meio da madrugada só para dizer: não desista, Deus está no controle. Claro que nem todos os casos tinham um final imediato como o dele. Alguns demoravam, outros ainda estavam em processo. Mas Ricardo aprendeu que o milagre não é só o momento em que a cura chega, é cada dia de fé mantida, cada lágrima enxugada, cada coração que volta a acreditar. Um dia, o pastor o chamou no gabinete e disse: Ricardo, você tem um domingo. As pessoas confiam em você porque você já esteve no vale da sombra da morte e voltou para contar como é a luz. Deus está te preparando para algo maior. Ele não entendeu direito na hora, mas algumas semanas depois, durante um culto de batismo no Espírito Santo, enquanto orava por um homem que mal conseguia se mover de dor, Ricardo sentiu algo diferente. Uma unção tão forte que suas mãos começaram a tremer. Quando ele impôs as mãos sobre aquele irmão, o homem caiu no chão, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ele. E então, bem ali diante de todos, ele se levantou curado. Foi o primeiro milagre que Deus operou através das mãos de Ricardo. Não o último. Hoje ele não é mais só um testemunho, é um instrumento. Não é mais só um homem que recebeu, é um homem que dá. E toda vez que alguém chega até ele desanimado, com um diagnóstico sem esperança ou uma dor que parece não ter fim, ele olha nos olhos daquela pessoa e diz: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. A única coisa que Ele pede é que a gente creia. O resto, Ele assume. Porque na Universal, Ricardo descobriu que milagre não é só uma história bonita para contar. É uma realidade que se renova a cada dia, para quem tem coragem de acreditar. E ele, que já esteve no fundo do poço, agora vive para mostrar ao mundo que, com Deus, não existe poço tão fundo que não possa ser sair. Não existe noite tão longa que não tenha uma manhã. Não existe situação tão impossível que não possa ser transformada. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E sua igreja é o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Ricardo não imaginava que poucos meses depois de dar aquele testemunho na igreja, sua fé seria colocada à prova de uma maneira que o faria mergulhar ainda mais fundo na dependência de Deus. Foi quando sua filha mais nova, Ana Clara, de apenas 7 anos, começou a apresentar sintomas estranhos, febres altas que não baixavam com remédio, manchas pelo corpo e uma fraqueza que a deixava sem forças até para brincar. Os médicos a princípio desconfiaram de uma infecção comum, mas os exames foram ficando cada vez mais preocupantes. Até que depois de uma bateria de testes, veio o diagnóstico que gelou o sangue de Ricardo e de sua esposa Marta: leucemia linfocítica aguda. As palavras do médico ecoavam como marteladas no peito deles: tratamento longo, quimioterapia agressiva, chances de recaída. Mas o pior foi quando o especialista, com um suspiro, falou baixinho: preparem-se para o que vier. Não é fácil. Naquela noite, o apartamento que antes era cheio de risadas ficou em silêncio. Marta chorava abraçada à filha, enquanto Ricardo, com as mãos trêmulas, folheava a Bíblia sem conseguir fixar os olhos em nenhuma palavra. Até que, de repente, Ana Clara, mesmo fraca, puxou o braço do pai e perguntou: pai, o senhor não disse que Deus faz milagre? Então por que a mamãe está chorando?
Aquelas palavras foram como um choque elétrico. Ricardo se lembrou da própria história, de como Deus o tinha tirado das drogas, da depressão, da quase morte. Se ele tinha feito tudo aquilo por ele, um homem cheio de erros, por que não faria por uma criança inocente? Naquele momento ele se ajoelhou ao lado da cama da filha, pegou sua mãozinha e disse com voz firme, apesar das lágrimas: "Filha, Deus vai te curar. Não porque a gente merece, não porque a gente é perfeito, mas porque Ele é bom. E a gente vai lutar na fé até ver isso acontecer." No dia seguinte, eles não foram só ao hospital, foram à Universal. E não foi uma visita qualquer. Ricardo entrou na igreja com Ana Clara nos braços, mesmo com os olhares de preocupação dos irmãos. Quando o pastor os viu, não perguntou: "O que aconteceu?" Ele já sabia, pelo Espírito Santo, que aquela era uma batalha espiritual. Subiu ao púlpito, colocou as mãos sobre a cabeça da menina e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. "Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora deste corpo. O sangue de Jesus purifica, restaura e traz vida onde havia morte. Satanás, solta esta criança, porque ela pertence ao Senhor." Ana Clara, que mal tinha forças para ficar de pé, sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Era como se uma corrente quente passasse por suas veias. Ela abriu os olhos, olhou para o pai e sussurrou: "Pai, eu sinto que Jesus me abraçou." Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. Os níveis de glóbulos brancos que estavam nas alturas começaram a cair. As manchas no corpo desapareceram. A febre sumiu. Em menos de um mês, novos testes não detectaram mais células cancerígenas. Os médicos atonitos chamaram de remissão espontânea, mas Ricardo e Marta sabiam a verdade. Aquilo não era sorte, era milagre. Hoje, Ana Clara tem 13 anos, corre, pula, vai à escola e toda quarta-feira está na Universal ao lado do pai, contando para quem quiser ouvir como Deus a curou. Ricardo, por sua vez, não se cansa de repetir: "Muitas pessoas dizem que milagre não existe, mas eu tenho uma filha viva para provar o contrário. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Basta a gente ter coragem de crer." E assim a história de Ricardo e Ana Clara se junta a tantas outras na Universal, histórias de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas, que entraram com dor e saíram com alegria, que foram com um diagnóstico de morte e voltaram com um testemunho de vida. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não há espaço para o impossível. Há só lugar para a fé que move montanhas e para o Deus que faz todas as coisas novas. A vida de Ricardo e Ana Clara mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma rotina marcada por consultas médicas, noites em claro e o peso de um futuro incerto, agora se transformou em dias cheios de gratidão e propósito. Ana Clara, que os médicos disseram que nunca mais andaria, hoje corre pelo pátio da escola, brinca com as amigas e até ajuda a mãe em casa, carregando pequenas coisas com suas próprias mãos, coisas que, segundo os especialistas, ela jamais seria capaz de fazer. Ricardo, que antes era um homem amargurado, cheio de dúvidas e revolta contra Deus, hoje é um dos primeiros a chegar na Universal. Não é só pelas quartas-feiras, não. Ele está lá quase todos os dias, seja para orar, seja para servir, seja para levar alguém que, como ele um dia esteve, precisa de um milagre. "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um", diz ele, com os olhos brilhando de emoção. Um dia, enquanto esperava o culto começar, Ricardo conheceu a Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que chegava arrastando os pés, apoiada em uma bengala. Ela tinha uma dor nas costas tão forte que mal conseguia se mover. "Já fiz de tudo, meu filho. Tomo remédio, faço fisioterapia, mas nada adianta. Os médicos falam em cirurgia, mas tenho medo", confessou com lágrimas nos olhos. Ricardo não hesitou. Pegou a mão dela e disse: "Vem comigo. Deus que curou minha filha pode curar a senhora também." Levou Dona Maria até a frente do altar, onde os obreiros já estavam orando por outras pessoas. Enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Ricardo orava em voz alta: "Senhor, o mesmo Deus que levantou Ana Clara do leito da dor é o Deus que está aqui agora. Toque nesta serva, Jesus. Liberte-a dessa dor." Foi então que Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas costas, como se uma mão invisível estivesse passando por sua coluna. Ela tentou se mover e, para sua surpresa, a dor havia sumido. Largou a bengala no chão e começou a andar sozinha, primeiro devagar, depois com passos firmes, como se nunca tivesse tido problema algum. "Glória a Deus!" gritou Ricardo, abraçando a senhora, que chorava de alegria. "Eu não acredito! Eu não acredito!" repetia Dona Maria, enquanto os que estavam ao redor louvavam a Deus pelo milagre. Naquela noite mais uma vida foi transformada, e Ricardo entendeu ainda mais o propósito de Deus para ele.
ser um instrumento para levar esperança a quem já não tinha mais. Ana Clara, mesmo tão jovem, também aprendeu a valorizar o que Deus havia feito por ela. Toda vez que via alguém com dificuldades, seja na escola, seja na igreja, ela se aproximava e dizia: "Não desista, tá? Deus pode te curar também. Ele me curou." Suas palavras, ditas com a simplicidade de uma criança, tocavam os corações de maneira profunda. Muitas vezes era ela quem levava as pessoas até os obreiros para receber oração. Um domingo, durante o culto da família, o pastor chamou Ricardo e Ana Clara para darem seu testemunho. Enquanto o pai contava os detalhes do milagre, a menina, de pé ao seu lado, seguiu cada palavra com um sorriso no rosto. Quando foi a vez dela falar com voz firme, disse: "Jesus me curou porque Ele me ama. E Ele ama todo mundo aqui também. Se vocês precisam de um milagre, só pedirem para Ele que Ele vai fazer." O auditório explodiu em aplausos e lágrimas. Muitas pessoas se levantaram naquele dia, decididas a crer em Deus como nunca antes. Algumas tinham doenças, outras problemas financeiros, família desestruturada, vícios. Mas todas saíram dali com uma coisa em comum: a certeza de que se Deus havia feito aquilo por Ana Clara, Ele poderia fazer por elas também. Hoje, anos depois daquele dia, a história de Ricardo e Ana Clara ainda é contada na Universal. Não como um caso isolado, mas como mais uma prova de que Deus continua agindo no meio do seu povo. Ricardo se tornou um obreiro, dedicando sua vida a servir na obra de Deus. Ana Clara, agora uma adolescente, faz parte do grupo de jovens da igreja e sonha em ser missionária um dia, para levar a mensagem de esperança a outros países. E assim, o que começou como um desespero se tornou um legado. O que era uma sentença de morte virou um testemunho de vida. Porque na Universal não há limites para o que Deus pode fazer. Não há doença que Ele não possa curar, não há situação que Ele não possa mudar. Basta uma fé sincera, um coração disposto a crer e a coragem de dar o primeiro passo. Porque no final das contas, milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, para quem tem olhos para ver e um coração para acreditar. E Ricardo, Ana Clara e tantos outros estão aí para provar. Deus ainda está no trono, e Ele continua mudando histórias. Inclusive a sua. O milagre que não teve fim. Anos depois, Clara pisou pela primeira vez em solo africano, com uma Bíblia na mão e o mesmo sorriso que criança, iluminou o hospital. A menina que os médicos disseram que não sobreviveria agora abraçava crianças órfãs, contando-lhes como Deus tinha transformado sua sentença de morte em uma vida cheia de propósito. Ricardo, seu pai, acompanhava-a de longe, os olhos brilhando de orgulho. Ele, que um dia se ajoelhou chorando aos pés do altar, agora via sua filha ser a resposta às orações de outros pais desesperados. Ana, sua mãe, escrevia cartas para as mulheres da igreja. Quando achamos que tudo estava perdido, Deus estava apenas começando. O milagre de Clara não foi só a cura do câncer, foi a cura do nosso medo, da nossa dúvida, da nossa pequena fé. Hoje, vejo que Ele não nos salvou apesar da dor, mas através dela. Naquela noite, sob um céu estrelado em Moçambique, Clara orou com uma mãe que carregava nos braços um filho doente. E quando a criança abriu os olhos, livres da febre que a consumia, Clara soube: milagres não são exceções, são o eco de uma promessa. Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda quem nós somos no processo. A lição? A fé não é a certeza de que Deus fará o que pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que exija de nós mais coragem do que imaginávamos. Ricardo aprendeu que desistir não é opção quando se tem um Deus que ressuscita sonhos. Ana descobriu que gratidão não é um sentimento, é uma escolha diária. E Clara? Ela vive para provar que as cicatrizes mais profundas podem se tornar os mapas que guiam outros para a luz. Hoje, quando alguém pergunta como uma família comum viu o impossível se tornar real, a resposta é simples: nós apenas demos o primeiro passo. Deus fez o resto. E Ele ainda está fazendo, inclusive em você.